Olá, meu amado irmão, bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você e com toda a sua família. Vamos meditar mais uma vez na palavra do nosso Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Disse Jesus a seus discípulos, é inevitável que venha escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos na Tua presença e queremos ouvir a Tua voz. Dá-nos, ó Espírito de Deus, sabedoria e graça para falarmos, como também para ouvirmos aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a Igreja do Senhor, nos últimos dias, dentre tantos outros males que tem sofrido, tem sido agora bombardeada por escândalos, de várias formas, e que tem feito com que o povo de Deus venha a se entristecer, alguns venham a enfraquecer e que também alguns descrentes venham a ter o que falar contra a igreja. Ao longo da história toda sempre foi assim, Algumas vezes com mais frequência esses escândalos acontecem, outras vezes com menos frequência, mas baseado nesse texto, eu quero trazer uma palavra aqui em 3 instâncias. Primeiramente, uma palavra para os crentes, em relação ao escândalo. Depois, uma palavra para aqueles que escandalizam. E depois, uma palavra para os descrentes. Pois bem, primeiramente, vamos trazer uma palavra para os crentes. Talvez você, meu amado irmão, minha amada irmã, esteja abalado, abalada ou estejam abismados com os últimos acontecimentos. É natural que assim estejam. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês que não é minha. Na verdade, eu quero repetir uma palavra que Jesus enfatizou nesse primeiro versículo que nós lemos. Veja bem, disse Jesus a seus discípulos, é inevitável que venham escândalos. Observe que Jesus estava falando para os seus discípulos, ou seja, ele estava se dirigindo à igreja, à sua igreja, aqueles que já faziam parte da sua igreja, Era um número ainda pequeno, era um número ainda resumido, pois Jesus estava aqui ainda em andamento no seu ministério, no qual ele fundou a sua igreja. Mas ele já faz esta advertência com tanta ênfase, porque de fato ele sabia que escândalos ao longo da história do povo de Deus já haviam acontecido. E até ao final dessa história ainda acontecerá. Nós vamos encontrar na história de personagens bíblicos homens que mataram, homens que mentiram, homens que adulteraram, homens que traíram, homens que cometeram várias coisas que não são naturais de um cristão, de um servo de Deus, e assim escandalizando tanto a igreja, ao arraial do povo de Deus, como também escandalizando aqueles de fora e sendo motivo de falatórios negativos em relação ao Evangelho, em relação à igreja, em relação ao Senhor da igreja, que é Jesus Cristo. A boa notícia é que a maioria desses homens, grande maioria, eles vieram a se arrepender, se converter e continuaram servindo a Deus, caminhando em direção à salvação das suas almas, a qual eles alcançaram, para a glória de Deus, com exceção de Judas Iscariotes, que traiu Cristo e não se arrependeu, embora tenha chorado amargamente, com remorso, mas não chegou ao arrependimento. Antes, ele tirou a sua própria vida
e enfim, nós já conhecemos essa história. Mas isso reforça a palavra do Senhor Jesus Cristo de que é inevitável que venha o escândalo. E ele está falando, como já falei anteriormente, à igreja. Ou ele está dizendo que seria inevitável o escândalo dentro da igreja. Por quê, meus amados irmãos? Primeiro, porque a igreja é formada por homens pecadores, de natureza caída, pecaminosa. Portanto, homens falhos, homens falíveis, homens imperfeitos. Homens que, como disse o apóstolo Paulo certa feita, ele disse que às vezes não fazia o bem que preferia, mas o mal que não queria terminava fazendo. Essa é a luta que há dentro de nós, né, de uma natureza caída do velho homem, com uma natureza renovada, do homem agora regenerado em Cristo. Mas a igreja é composta por homens pecadores, herdeiros dessa natureza, e que lutam e lutarão contra essa natureza até o fim da sua existência, ou seja, até a glorificação, quando todos nós seremos transformados, né, à semelhança de Cristo. Depois, meus amados, é inevitável o escândalo, porque nas igrejas, ou melhor, nem todos os que estão nas igrejas são de fato cristãos convertidos. Isso é uma realidade. Jesus disse, naquele dia, muitos dirão, Senhor, em teu nome, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. E ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. E esses serão lançados no fogo eterno. Jesus diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E ele falou a respeito de falsos profetas, né? Ele falou a respeito de falsos pregadores. Ele falou a respeito de homens que viriam. Homens e mulheres, é claro, ele estava falando ali no sentido geral. E escandalizariam a sua obra. Falsos profetas, falsos mestres que enganariam, se possível, os próprios eleitos. Jesus falou também a respeito do trigo e do joio. Ambos cresceram juntos, ambos praticamente indistintos um do outro, até que o fruto apareça. O que faz a distinção é o fruto. Jesus diz, pelo fruto, vós os conhecereis. E de fato é isso que acontece, amados irmãos. Tem muitas pessoas cantando, tem muitas pessoas pregando. Hoje nós vivemos a era dos astros e estrelas do mundo gospel. Pessoas arrogantes, disfarçados de humildade. Pessoas prepotentes, pessoas gananciosas, arrancando de todas as formas dinheiro, subtraindo lucros altíssimos em nome da fé, negociando as almas das pessoas. O castigo para esses, meus amados, é inevitável. Então é por isso que Jesus diz que é inevitável que venham os escândalos. Em terceiro lugar, é inevitável, sabe por quê? Porque o diabo não brinca de ser diabo, ao passo que muitos têm brincado de ser crente. Ao passo que muitos têm tentado brincar com Deus, não têm levado a sério as coisas de Deus, o altar do Senhor, os púlpitos do Senhor, que deveriam ser lugar de extrema reverência e santidade. Deveria ser lugar em que o homem pensasse mais de 2 vezes antes de subir despreparadamente para estar ali pregando, ministrando o Evangelho e se intitulando enviado, mensageiro, representante de Cristo. Isso é algo extremamente sério, extremamente perigoso. Quando os cristãos receberam esse nome pela primeira vez na cidade de Antioquia, os chamaram de cristãos,
exatamente porque viram neles uma semelhança com o Cristo. Viram que de fato eles representavam o Cristo. Por isso os chamaram de cristãos. E nós precisamos fazer jus ao nome que está sobre nós. Nós nos intitulamos cristãos, servos do Senhor, igreja do Senhor, a noiva do Senhor. E nós precisamos, amados, viver como tal, agir como tal, pensar como tal, temer a Deus. Mas a primeira coisa, e nesse primeiro ponto, que é voltado a você cristão, a você crente, que é voltado para a igreja do Senhor, é inevitável que venha o escândalo. Talvez você esteja chocado com os últimos acontecimentos, quem não está, é natural. Mas eu quero dizer para você que é inevitável. Esse não é o primeiro e nem o último. Todos os dias acontece algo no meio do povo de Deus que vem a escandalizar e a ser motivo de tropeço, como também de blasfêmia entre os descrentes. Agora, a segunda parte, o segundo ponto desta palavra é voltado para aqueles que escandalizam. Baseados no mesmo texto que nós lemos, embora vamos ler um outro texto a seguir, mas o mesmo versículo de número 1, a parte B, vai dizer assim: mas ai do homem pelo qual eles vêm. E aí nós vamos lá para o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 42, do 42 ao 48, diz o seguinte: e quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares maneta na vida, do que tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teus pés, ou melhor, e se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado, do que tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois, seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Quando leio esse texto, me lembro de um pastor antigo, né? O primeiro pastor que tive, ele contava a história de um homem que tinha vontade de arrancar os seus olhos, porque os olhos dele faziam ele pecar. E algumas pessoas, se de fato forem interpretar literalmente o que aqui está escrito, né? Quem sabe terão que cortar mãos, terão que cortar pés, terão que cortar outros membros do corpo para evitarem ter uma vida de pecado. Claro que Jesus não estava generalizando e nem Jesus estava falando isso aqui de forma literal, mas ele estava dizendo a respeito da gravidade que é escandalizar, pecar e fazer outras pessoas tropeçarem. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. Ai daqueles que escandalizam. Quantas pessoas estão se intitulando pregadores, se intitulando apóstolos, se intitulando profetas. Quantas pessoas estão, né, trazendo para si mesmo títulos, se auto-intitulando para se promover através da mídia gospel, que infelizmente existe. Pregadores que cobram altos cachês, cantores nem se falam, além das regalias.
e de repente você descobre que aquelas pessoas não são nada daquilo que dizem ser, que aquelas pessoas são de fato pecadores, descomprometidos com Deus e escandalizadores do reino. Esta é a palavra para aqueles que escandalizam. Jesus disse, ai do homem pelo qual vier o escândalo. Eu quero exortá-lo a se arrepender dos seus pecados. Ainda há uma oportunidade, uma chance. Deus ainda continua te amando. Humilha-te na presença do Senhor para que haja perdão e refrigério para a sua alma. Em terceiro e último lugar, baseado nessa mesma palavra, eu quero me voltar para o descrente. Você que não é crente e que talvez você tenha se utilizado dos escândalos da igreja, os quais Jesus disse que é inevitável, sempre acontecerão. Quero dizer isso para você também. Mas isso não é motivo, não será jamais justificativa para você diante de Deus. Você comparecer perante o tribunal de Cristo e dizer assim, Senhor, eu não me converti porque na tua igreja tinha pessoas que faziam coisas erradas. Eu nunca me converti, nunca fui àquela igreja porque lá tem uma pessoa que procede errado. Porque pastores erram, porque membros da igreja tropeçam. Não, meus queridos. Vejamos um texto também no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, nós leremos versículos 4 e 5. Diz assim, ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Vieram relatar para Jesus, eu falei isso numa mensagem que preguei há poucos dias atrás, que primeiro eles relataram que Pilatos havia matado os galileus e o sangue deles misturado com o sangue do próprio sacrifício que eles ofereciam ali no templo em Jerusalém. Eles vieram falar isso porque estavam escandalizados e eles achavam que isso aconteceu com aqueles galileus porque eles eram piores do que todos os outros. E Jesus disse, olha, isso não aconteceu com eles porque eles eram piores, não. Todo mundo está sujeito a isso também, a cometer erros. Todos estão sujeitos à punição também do inferno, caso não se arrependam, caso não se voltem para Cristo. E aí Jesus fala também de 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé, e ele dizendo assim, olha, eles não eram pior nem melhor, mas se não, versículo 5, não eram, eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Esta é a palavra que eu quero dizer para você. Todos precisam se converter, todos precisam se arrepender dos seus pecados, todos precisam de Jesus para a salvação e todos precisam fazer parte da igreja do Senhor. Quando Cristo vier, ele vem buscar a sua igreja. Essa igreja mesmo, formada por pessoas imperfeitas, essa igreja mesmo formada por pecadores, essa igreja que na época de Jesus era formada por roubadores, ladrões, que eram os cobradores de impostos, altamente corruptos, eram formados por prostitutas, eram formados por beberrões, pessoas que viviam ali à margem da sociedade, que eram altamente escandalizados e repudiados pelos judeus. Mas foi com essas pessoas também que Cristo formou a sua igreja. Foi por estas pessoas também que Cristo morreu. Os homens são falhos. Me lembro de uma música antiga que dizia assim:
Enquanto eu procuro resposta para isso nos homens, descubro que os homens se matam e matam outros homens. Quero dizer para você que você não deve focar a sua esperança, a sua confiança em nenhum homem, mas sim em Cristo. É claro, também, nós precisamos de referência nesse mundo, precisamos, e aí entra exatamente a obrigação dos homens de Deus, dos pastores, dos pregadores, dos sacerdotes, que sejam sérios no seu ministério, que sejam comprometidos com Deus, que saibam que tem que prestar contas diante de Deus também pelas almas. Mas você, que é crente ou não, quero dizer para você que você deve olhar para Cristo primeiramente, seguir o exemplo de Cristo, converter-se a Cristo, nascer de novo, arrepender-se dos seus pecados. Jesus disse para Nicodemos que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jamais você irá para o reino de Deus sem um novo nascimento. E jamais os escândalos que possam acontecer no seio da igreja serão desculpas, serão justificativas para você diante de Deus. Não deixei de seguir ao Senhor porque a igreja só tinha gente ruim. Aí o Senhor vai dizer assim, de fato, a igreja é um lugar de gente ruim, mas não para permanecer ruim, para serem transformados. A igreja é um hospital onde chega toda sorte de doente. A igreja é uma clínica para o tratamento desses doentes, para transformá-los em novas criaturas, em homens e mulheres regenerados por Cristo Jesus. Então fica aí, meus amados irmãos, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, esta é a palavra de Deus nesta manhã para o seu coração. É inevitável que venham os escândalos, disse Jesus. Essa é a palavra de Jesus, foi a palavra de Jesus para os discípulos, para a sua igreja. Para aqueles que cometem escândalo, Jesus disse, mas ai do homem pelo qual vier. E para você que não é crente, mas também está escandalizado, tem criticado a igreja, tem talvez detestado ainda, se afastado mais ainda, quero dizer uma coisa para você também. Isso jamais será justificativa diante de Deus no dia do seu julgamento. Você precisa se converter a Cristo, servi-lo, independente de escândalos, independente de algum crente ou algum pastor proceder de forma errada. Independente disso, você precisa de Cristo. Você só irá para o céu através de Jesus Cristo. Só se você se converter a Cristo e passar a segui-lo. Jesus não decepciona ninguém. Jesus não escandaliza ninguém. Nunca escandalizou. Jamais será escândalo para ninguém. Pelo contrário, Jesus é a esperança eterna. Jesus é a verdade que precisamos. Jesus é o porto seguro. Jesus é tudo que eu e que você necessitamos. E mesmo aqueles que escandalizaram, que caíram, que tropeçaram, quero dizer também que ainda há uma chance para você, ainda há uma oportunidade. Graça de Deus, a porta da salvação ainda está aberta. Arrependa-se dos seus pecados e voltem-se para o nosso Deus, pois Ele é rico em misericórdia e o desejo dele é perdoar e salvar todo aquele que se achega a Ele de coração quebrantado, de espírito contrito. A Bíblia diz que Ele jamais rejeitará. Esta é a palavra de Deus para você e para mim nesta manhã. Vamos fazer mais uma oração para encerrar? Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra tão rica, tão precisa, em dias tão difíceis. Ó Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da Tua igreja
Tem misericórdia daqueles que tropeçaram, que escandalizaram. E tem misericórdia também daqueles que não são crentes, para que eles possam entender que a sua fé deve estar voltada unicamente para